Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo, do Prolegômenos e Filosofia, um canal que discute filosofia, questões existenciais, religiosas, a arte do bem viver. E hoje nós vamos falar um pouco, alguns toques, alguns pontos sobre a importância da escrita acadêmica. Então é muito importante, quando a gente vai escrever um texto, nós lembrarmos da lógica desse texto. Às vezes a pessoa vai escrever aqui e encontra aquela famosa tela em branco. Mas quando você tem uma lógica, quando você se estrutura um texto, você sabe melhor para quem você vai falar, como você vai falar e os objetivos, onde você quer alcançar. Então, a diferença de um texto acadêmico, ela se dá principalmente na questão da pesquisa. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa e você vai apresentar para as pessoas. Você vai contribuir para o pensamento, para a reflexão. Então, por exemplo, em vez de uma pessoa ler vários livros sobre um tema, ele vai lá e lê artigos. Então, você vai primeiramente escolher qual artigo você vai escrever, para quem você vai escrever. E a pesquisa, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma pesquisa de campo, onde, por exemplo, você vai pesquisar uma comunidade, uma festa religiosa, você vai pesquisar uma reflexão que as pessoas fazem em grupo e vai até o campo para fazer essa pesquisa. Ou você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, comparar um texto com outro, comparar um pensamento com outro. Mas para fazer isso, é preciso ter um exercício lógico, e entender para quem que você está escrevendo, o que você está escrevendo e como contribuir. Então, para fazer essa escrita acadêmica, a primeira parte que nós temos que pensar é o seguinte: esse texto que você vai escrever, outras pessoas vão ler e vão analisar o seu texto e vão aprender com você. Você vai ser um produtor de conhecimento nesse sentido. Então, por isso que é importante você fazer primeiro fazer um bom resumo do texto. Porque quando a pessoa olha lá o seu resumo, ele vai ver se interessa para ele fazer aquela leitura ou não. Por exemplo, ele está estudando um certo tema. Será que no resumo você vai mostrar, é interessante a pessoa ler esse texto? Ou de repente ele fala o seguinte: olha, é um texto legal, mas a minha área de pesquisa é outra, eu vou ler outro artigo. Ok, não tem problema. Então é muito importante deixar bem claro no seu resumo que você vai trabalhar. E deixar bem claro também as palavras-chave. Porque às vezes as pessoas se perguntam, mas para que eu tenho que colocar palavras-chave? Porque com essas palavras-chave, a pessoa vai pesquisar, vai filtrar o que ela quer. Por exemplo, assim, eu vou pesquisar sobre antropologia, sobre a ética e sobre a situação das pessoas. Ok, você colocou lá ética, antropologia e situações de vivência entre aquela comunidade X que você vai citar a comunidade sua. Então, você já vai encaminhando sua pesquisa, já vai encaminhando o seu artigo. Então, por isso que é importante palavras-chave. Outra coisa muito importante também, fundamental, é você estruturar o seu texto. Então, a escrita acadêmica, ela tem uma diferença muito sutil e muito importante, por exemplo, com um livro de ficção. Por exemplo, uma Agatha Christie. Você vai ler um livro dela, ela vai contar lá um assassinato, ela vai falar sobre uma história. E se imagina só, você pega o livro da Agatha Christie, na primeira página está escrito: olha, essa história é assim, 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 porém, quem é o assassino é tal pessoa. Olha, quem fez isso foi o marido. Olha só, perdeu a graça. Agora, na escrita acadêmica já é diferente. Lá na introdução, você vai falar qual é o seu objeto de pesquisa, onde você quer chegar com essa pesquisa sua, qual a contribuição que você quer dar para as pessoas. Então, logo na introdução. E aí você vai levantar um problema e uma hipótese. Por exemplo, se é uma pesquisa de antropologia, você pode levantar um problema. Será que essa comunidade que eu estou estudando, ela contribui para uma ética mais universal? Ela contribui para uma reflexão no todo? Ou será que essa ética que eu estou estudando desta comunidade que eu estou escrevendo, ela vai ficar somente nessa comunidade? É uma questão. E aí você faz uma hipótese. Por exemplo, olha, na minha hipótese, essa reflexão ética da determinada comunidade da antropologia que eu estou estudando, ela vai abranger uma ética muito maior. Ela pode, por exemplo, uma comunidade indígena, o jeito deles lidarem com a questão ambiental
essa reflexão ela pode se abranger para o todo, ela pode se abranger para empresas, para o capitalismo, para relações com o mundo, relações de ética. Então eu vou defender essa hipótese. Então isso é muito importante no texto acadêmico, você está defendendo uma hipótese diante de um problema que você levantou. Em que medida essa sociedade indígena contribui para uma ética ambiental? Ou seja, você vai discorrer sobre isso. Então você não vai olhar para o texto e ver uma tela em branco. Não, você vai construir o seu texto de acordo com aquilo que você está questionando. Isso é a introdução. E é muito importante você mostrar dentro ali como será essa pesquisa. Por exemplo, olha, na pesquisa de campo, eu vou até essa comunidade indígena, eu vou entrevistar pessoas, eu vou analisar, eu vou pegar fatos, eu vou fazer uma reflexão. Ou de repente é uma pesquisa que ela é bibliográfica. Por exemplo, olha, eu não vou fazer uma pesquisa de campo, mas eu vou pegar 2 autores, por exemplo, e eu vou comparar esses autores. Por exemplo, assim, eu vou pegar o autor Nietzsche, por exemplo, o filósofo Nietzsche, e eu vou fazer uma comparação com ele com Santo Agostinho. Então, por exemplo, em que medida o Nietzsche bebeu em Santo Agostinho? Aí eu posso também chegar numa conclusão, na minha hipótese, que eu posso falar o seguinte, olha, na minha pesquisa eu estou demonstrando, acabei vendo o quê? Que o Nietzsche não discute com Santo Agostinho, que ele não pega nada da filosofia agostiniana. Tem algum problema de mudar essa hipótese minha? Não, problema nenhum. Ou seja, isso vai facilitar para o outro. Então você tem que sempre pensar, quando escreve um texto acadêmico, que você está facilitando a pesquisa do outro. Em vez de ele ler, por exemplo, vários livros, ele vai falar o seguinte, nossa, tem um artigo aqui que fala sobre uma comunidade indígena, eu vou pesquisar. Nossa, e meio ambiente, eu estou pesquisando sobre isso. Por exemplo, um biólogo está pesquisando. Ou, de repente, uma pessoa que estuda Nietzsche. Caramba, tem um texto aqui sobre Nietzsche e Santo Agostinho, que legal, eu vou ler, eu vou estudar esse texto. Então, você sempre tem esse olhar de que você, de pesquisador, né? Eu acho que é um pouquinho assim diferente da graduação, ou seja, você escreveu um texto em que você fala o seguinte, olha, eu só vou apresentar para o professor e eu quero nota no final. Não, comece a pensar em que eu vou contribuir com essa pesquisa minha. Aí isso muda muito, muda todo o esquema de produção, o esquema de você fazer um artigo. Outra coisa também muito importante na escrita acadêmica é você sempre ter os parâmetros acadêmicos, né? Então você vai pegar um texto seu, vai escrever e vai citar fontes, porque você está mostrando de onde você está tirando essa ideia, de onde você está refletindo. Então quando você coloca lá, às vezes a pessoa vai escrever um texto, tem dificuldades, fala, caramba, agora eu vou citar um texto, mas eu cito qual texto? Então, por exemplo, você pega um livro desse aqui, um livro bem grande, tal, Ética da Libertação. Você vai ler o livro, você vai pegar, vai fazer uma leitura, mas você vai pegar para citação aquelas partes que são fundamentais. Por exemplo, nossa, essa parte aqui é a tese do autor, aqui ele discorre bem. Aí você pega essa parte, vai discorrendo, vai escrevendo sobre o que você leu, sobre o que você pode contribuir ou pode comparar com outros autores. Por isso é sempre importante você escrever seu texto e aqui do lado, né, você vai colocar assim, 4 partes no tab, né, vai apertar aqui e vai citar o texto com uma letra um pouco menor, né, por exemplo, você citou 12 em cima, aqui você cita 11. Aí as pessoas pensam nessas regrinhas, mas por que regrinhas, né? Porque quando você citar aqui ao lado e você colocar numa letra menor, as pessoas vão ver que esse texto não é seu, que você está citando o autor. E por que é importante você colocar entre parênteses a citação? E tem aquela regrinha. Aí você pode pensar o seguinte, mas é tão chato a gente ficar decorando regras, mas se você pensa bem, uma pessoa está lendo o texto e tem ali uma citação sua. Se cada pessoa for citar de alguma forma aquele texto, vai virar uma coisa assim, bagunçada. Agora, se você vem uma regra, por exemplo, acabou o texto, coloca lá entre parênteses, coloca o nome do autor, vírgula, o ano do livro e a página.
Por quê? Porque aí na sua referência bibliográfica, a pessoa vai ler lá, tá, esse texto aqui é de tal ano, está em tal página, é de tal autor. Então, universalizando isso, porque a pessoa vai buscar esse texto, falar, eu vou ler esse livro, eu vou achar esse texto. Então, quando você começa a entender a lógica de um texto, fica muito mais fácil de escrever. Então, a primeira parte da introdução, você vai falar o que você está pesquisando, qual a sua área, onde você quer chegar. Então, quais livros, se você é uma pesquisa bibliográfica, quais livros você vai usar. Por exemplo, eu vou usar o livro do autor, Nietzsche, mas eu vou usar o livro, por exemplo, do Giacoia, que é um comentador de Nietzsche. Eu vou usar um livro do Santo Agostinho, mas eu vou usar o livro também de um comentador de Santo Agostinho. Então, você coloca ali tudo como você vai usar, onde você quer chegar, isso é a introdução. Depois você vai desenvolver o seu texto, ou seja, que é o desenvolvimento, mostrar o seu pensamento, mostrar com lógica, mostrar com coerência, sempre pensando o seguinte, abranger o maior primeiro, o tema maior, e depois afunilar o tema, né? Ter muito cuidado também para não abranger coisas muito grandes no seu desenvolvimento. Por exemplo, assim, eu vou falar no meu texto sobre a televisão. É muito abrangente esse tema, a televisão. Agora, por exemplo, eu vou falar sobre os problemas educativos da televisão. Tudo bem, já fechou mais, mas também é grande. Eu vou falar sobre uma questão sobre os programas infantis. Como que os programas infantis, eles podem ajudar no desenvolvimento da criança ou não. Tá vendo? Fechou o seu texto. Então, assim, cuidado com isso, né? Não abranja tudo. Você pode até abranger no começo. Depois você vai afunilando, trabalhando o seu texto. E a conclusão, ela nada mais é do que você falar como foi seu texto, você vai voltar um pouco na introdução. Aí então é diferente de um texto, por exemplo, de uma Agatha Christie, que é um texto dramático, ou que é um texto assim, em que a pessoa quer ler para ela descobrir um tema, uma aventura. Então não é uma aventura um texto acadêmico, não é um texto dramático, mas é um texto de entendimento, de saber, de pesquisa. E aí então você vai mostrar na sua pesquisa, no final, na conclusão, como foi a pesquisa e vai ver a sua hipótese. Essa hipótese que eu levantei lá no começo, ela foi válida ou não? Se não, também não tem problema, você vai contribuir. Olha, por aqui o caminho não dá certo. Você contribui para o outro, sempre pensa, estou contribuindo para o outro. E também chegar assim nos seus limites da pesquisa, né? Por exemplo, assim, olha, eu queria fazer uma pesquisa com os povos indígenas, por exemplo, mas eu encontrei tais problemas, eu tive dificuldade em colher o dado das pessoas. Por exemplo, é só um exemplo, né? Olha, eu não fui bem recepcionado, ou o que foi bom, se eu não fui bem recepcionado, e mostrar também os seus limites da pesquisa. Falou assim, olha, eu vi limites, por exemplo, olha, do Nietzsche, por exemplo, para mim faltou estudar tal tema, eu acho que esse tema que eu abri, ele abriu para outros parâmetros que eu fui desenvolvendo no tema, eu acho que então é isso, né? E para fechar agora, para terminar, que só algumas dicas de escrita acadêmica, a referência bibliográfica que é muito importante. Ou seja, colocar de onde você tirou sua bibliografia, de onde veio a sua pesquisa, colocar todos os textos. Por exemplo, já pensou você colocar lá uma citação no seu texto? E aí a pessoa fala, eu vou ver então que texto é esse, que livro é este. E a pessoa chega no final e fala, nossa, mas ele não citou esse livro, eu não sei que livro que é. Que ali você só colocou o nome dele, o ano e a página. Porém, ele tem que saber, olha, é esse livro aqui. Então, olha, escreve lá, né, o nome. Aí você vai escrever o quê? Aí tem uma regrinha para colocar, que é o nome do autor, o nome do livro, a editora que foi produzido o livro, qual é o ano que foi editado e qual o local, por exemplo, se é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Enfim, é um vídeo finalizando aqui, né, da Prolegômenos de Filosofia, que é um projeto meu, com o meu amigo Cláudio, né, que também trabalha nessa área da filosofia. E espero que tenha ajudado vocês. Deixem aqui nos comentários se ajudou ou algumas dicas de leituras que vocês possam dar. E vou produzir mais vídeos nesse sentido. Esse foi um primeiro para a gente ter esses passos, parâmetros. Obrigado!